A paz de nosso Senhor Jesus, meu amado, minha querida, graças nós damos ao Senhor pela oportunidade de estarmos de pé, que a graça do nosso Deus tenha alcançado a tua vida, a tua casa, a tua família, e a presença do Senhor nas nossas vidas tem sido constante, meu querido irmão. Quero compartilhar de uma palavra hoje, quero falar sobre confiança para lutar. E a palavra está no livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1, que diz assim: Quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Tremenda já essa palavra, né, irmãos? Quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. A cada dia, nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. Precisamos aprender a colocar mais a nossa busca no altar de Deus. Precisamos entender qual é a situação que está vindo na tua vida, porque a luta que o inimigo da nossa alma traz, há lutas que nós pegamos com a nossa própria mão porque não vigiamos, e há lutas que é Deus quem permite para testar o grau da nossa fidelidade, da nossa fé, da nossa comunhão com Deus. Então nós precisamos identificar primeiro que tipo de luta nós estamos passando. Porque aí, distinguindo as coisas, o que veio na nossa direção, nós temos como buscar nas coisas corretas. Por exemplo, se uma luta foi pega pela minha mão porque eu não vigiei e peguei alguma coisa que não devia pegar, qual é o sentido da minha busca em oração e jejum? É alcançar a misericórdia e o perdão divino para eu poder lutar naquela peleja. Se a luta é o inimigo da nossa alma que trouxe, qual é a minha atuação ao buscar? É orar para que esse demônio caia por terra naquela situação, orando e jejuando. Mas se a luta é algo que Deus tem permitido, porque Ele quer provar a nossa fé, o que nós temos que fazer? Continuarmos a nossa caminhada sempre igual quando antes dessa luta bater na nossa porta, orando, jejuando, lendo a palavra, mastigando, se fortalecendo. É por isso que tem muita gente que não aguenta passar nas pelejas, porque ele quer lutar com as armas terrenas. Então, ali no livro de Salmo, capítulo de número 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus, porque o que é divino, meu querido, é invisível, é invencível e é eterno. Então nós precisamos aprender a confiar em meio a nossas batalhas, a nossa guerra, porque aqui diz não temer, primeiro não temer. No versículo aqui que eu li, diz: e o povo maior em número que tu, deles não terás temor. Então não podemos temer, porque tem coisas que às vezes parecem imenso, não em quantidade de número, mas de tamanho, de intensidade. Há lutas que parece que todo mundo despencou na nossa cabeça, mas nós não podemos temer, porque o salmista Davi, no Salmo de número 121, 1 e 2, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro, ele vem do Senhor que fez o céu e a terra, não deixará vacilar o teu pé. Olha o que Deus está falando na manhã deste dia para você e para mim, meu querido, minha querida. Então, mesmo que aos teus olhos, aos meus olhos, os problemas sejam muito maiores que as nossas forças, não é preciso temer, porque Deus é maior que os seus problemas. Lá em Êxodo 14:14, houve um momento na vida de Israel tão crítico,
que Deus falou para aquele povo, falou para Moisés: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Olha que tremendo. Não tinha saída para aquela nação, não tinha como voltar, não tinha como andar para os lados. À frente havia um grande mar. E o que fazer? O que fazer? Muitas das vezes nós estamos nessa situação. O que fazer dessa situação? O que é que eu devo fazer? Como que eu devo agir? Que caminho eu devo tomar? Moisés consultou o Senhor. E o Senhor falou ali claramente para Moisés: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Glória a Deus. Segundo, não olhe as circunstâncias. Diz aqui, não terás temor, pois o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires carros, cavalos e carros, e um povo maior do que tu. Olha a circunstância ali de Israel. Olha a circunstância ali de Israel. Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Olha aí. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, veja a situação de Israel aqui no versículo 20 de Deuteronômio. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e virem cavalos e carros numerosos. Mas não podemos olhar a circunstância. Quando entramos numa batalha, numa peleja, nós já temos que entrar com fé, confiando que Deus vai responder àquela questão, que Deus vai entrar com ação naquela causa. Então nós não podemos, meu querido, minha querida, confiar em nós mesmos. Tem pessoas que confiam em si, isso é um grande engano. Não tente vencer o mal com o mal, mas vença-o com bem. Romanos 12:21 diz: não tente vencer o mal com o mal, mas vença-o com o bem. Entregue suas batalhas na mão daquele que pode lutar. Faz o teu 50%. Qual é, pastora? Orar, jejuar, abrir suas campanhas, fechar sua boca, mastigar a palavra, ir para o escuto da sua igreja. Pronto, 50% feito. E os outros 50% é Deus quem vai fazer. Lute espiritualmente. Terceiro, 1 Coríntios 10:4 diz: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Olha o que as pessoas estão querendo vencer a luta com as suas próprias armas. Usam o desprezo, usam a boca, atitudes, usa esse tipo de armadura, dá castigo para o outro, para a outra, põe os filhos de castigo, e usam, muitas das vezes, até falando de pais para filhos, usa a correção à base da vara, mas sem sabedoria. A vara da correção também tem que ser usada nos nossos filhos, mas com sabedoria. Batem para machucar, e é uma contenda dentro de casa. Quando não é de marido com esposa e vice-versa, é de pai para filho. São filhos que não respeitam pai, porque estão usando armaduras de si mesmo. Quando uma pessoa ela está influenciada pelo inimigo da nossa alma, a armadura da terra não vai dar jeito naquela situação. Precisamos orar. Quantas mães que espancam seus filhos e o inimigo está ali usando aquela criança, para tirar a paz dos pais, eles não entendem. Ao invés de orar, abrir campanha para aquela criança, para aquela falange de Exu Mirim, saia daquela criança, eles vão espancar, vão bater, botar de castigo, vão fazer aquela contenda dentro de casa. Então, as nossas armaduras, ela precisa ser eternas, precisa ser algo dos céus. As armaduras espirituais são muito mais fortes e melhores que estratégia humana. Lute com as armas de Deus. Davi ali para o gigante, em 1 Samuel 17:45, ele diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então, o inimigo luta contra nós, sabe por quê? Porque ele conhece a nossa fraqueza, ele sabe da tua fraqueza, da minha fraqueza. Mas Deus é mais forte e é Ele que nos defende. Então, o que nós precisamos fazer? Deixar o Senhor lutar suas lutas e vencer suas vitórias. É isso que nós precisamos fazer. Aquietar o coração. Tem gente que aquieta o coração numa situação que o vento está soprando de um lado para o outro. Eu pergunto, você tem orado? Sim. Tem jejuado? Não. Então, é o 50% mal oferecido, não completou, porque nós precisamos orar e precisamos jejuar. Irmãos, aprenda a jejuar nas tuas questões. Deixa de tomar aquele cafezinho abençoado pela manhã, pelo menos 1, 2 horas. 1 hora que você fizer, 1h30, você já pode entregar, que Deus já vai receber, se você estiver na vigilância. Mas nós precisamos ofertar um sacrifício no altar de Deus, ou pelo seu casamento, pela essa porta de emprego, ou pela libertação do seu filho. Não importa qual tipo de problema e de intensidade, né, e de grandeza que bateu na sua porta, no seu portão. Você precisa aprender a lutar essa guerra com as armas espirituais. Oração, jejum e palavra é a âncora Lachuriandarábia, Naragassubnácia, que sustenta a vida do cristão. Então, que essa manhã você possa fazer uma checagem, olhar para dentro de si e ver que tipo de luta é essa que veio em sua direção. Foi você que apanhou? Foi o inimigo que se levantou contra a tua vida? Ou é Deus provando a tua fé? Veja, identifique qual tipo de luta que você está passando e busque relativamente para aquela luta. Seja ela algo que você apanhou, pedido de perdão, alcançar misericórdia do Pai, seja ela a atuação do inimigo para que Deus possa repreender esse demônio através da oração e do jejum, seja ela para provar sua fé, aí que você tem que fazer o oposto que o diabo quer que você faça. Vem logo o desânimo, a tristeza, a melancolia, a falta de força, a falta de fé, vem tantas coisas, menos a vontade de estar de pé. Então essa é a palavra que eu deixo para a nossa meditação nessa manhã. Deus te abençoe, te dê um dia de bênção na presença do Senhor. Fique com Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, que a guarda, os anjos de Deus estejam guardando a tua casa, a tua família dessa peste que está no mundo. Deus abençoe, beijo no teu coração, fique com Deus. A paz de